eterno amor e redenção. Levante as suas mãos assim bem alto. Quando nós levantamos as nossas mãos, não é simplesmente um ato praticado, simples. Significa que nós estamos nos rendendo. Uma pessoa rendida, ela levanta as mãos. E nós estamos, meu Deus, com as nossas mãos ao alto, porque nós estamos nos rendendo ao Senhor. E assim nós pedimos que o Senhor manifeste a tua unção, a tua presença, o dom de curar, de libertar e de transformar a vida de pessoas. E você diz assim: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém? E aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Quem está bem, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga eu estou. Pastor, não tem motivo. Às vezes você não pode ter motivos, humanamente falando, mas espiritualmente você tem um motivo, que é Jesus. Amém? Assente-se, por gentileza. Nós já vamos aqui meditar na palavra de Deus, e Deus há de falar no seu coração grandiosamente. Às vezes é necessário buscar um pouco mais, sim ou não? É necessário se envolver com Deus, buscar a presença do Pai. De manhã nós tivemos um culto muito abençoado, mas eu vou falar algo muito importante. Irmãos, sabe quem está no grupo de risco? Sabe? Aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, aquelas pessoas que ainda não se converteram, e estão caminhando, como se diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essas pessoas estão num grupo de risco. Pastor, mas e o que as autoridades falam? Sim, lembra o que Paulo falou? Morrer para ele era o quê? Estou falando que eu quero morrer, e ninguém quer morrer também não. Mas nós temos que estar sempre bem com Jesus, irmãos. Sempre estar preparado na presença de Deus. Eu comentava de manhã, vamos aprender a extrair das dificuldades, vamos aprender a extrair coisas boas. Nós não vamos ficar lamentando, murmurando, não, jamais. É difícil? Não temos que fugir da realidade, mas vamos extrair coisas boas em meio a essa pandemia aí. Pastor, mas irmãos, querendo nós ou não, é ou não é uma permissão de Deus? Sim ou não? Não é aquela, Deus está testando, está matando os crentes, não é isso, irmãos. Mas de manhã eu comentei uma revelação de Deus que eu tive. Muitas coisas, um dia nós vamos ver no céu, Deus vai mostrar para nós, muitas tragédias que Ele não permitiu, muitas coisas que Deus segurou, que Deus olhou e falou, isso aqui não. Às vezes até na sua vida, na minha vida, e Deus não permitiu isso. Então, às vezes nós ficamos, mas tem uma tragédia, uma coisa, irmãos, isso sempre aconteceu. E só para mim aproveitar um gancho, vai abrindo em Gênesis capítulo 3, pegando um gancho aqui com esse dia dos pais, e já falando um pouquinho aqui dessa tragédia. Irmãos, geralmente no dia dos pais, os filhos, até mesmo em propaganda, os pais não são ali para os seus filhos um super-herói, sim ou não? Ixi, cadê os pais? O filho não confia no pai? Claro que confia. Eu sempre dou o exemplo aqui, irmão, quando eu estava sozinho, eu tinha medo de passar na rua onde tivesse um cachorro bravo, quando eu era criança. Mas quando eu estava com meu pai, irmão, eu virava o Superman. Eu me sentia corajoso, por quê? Porque o meu pai estava comigo. Agora, sozinho eu não era nada. Eu tinha medo. É só para você entender. Eu creio que toda criança é assim. Então, esse negócio de é bonito, super-herói, eu vou contar algo aqui só para você entender. Tem alguém aqui que nasceu em 1974? Tem?
74? Está chegando já. Há 46 anos atrás, aconteceu uma tragédia. Não estou aqui para falar de tragédia, isso aqui tem tudo a ver com a palavra. Alguém já viu algum documentário? Quem é mais antigo ainda, de 1974, vai lembrar. Mas uma tragédia que aconteceu, o qual um capitão chamado Carlos Augusto Cassininga foi considerado como um super-herói no salvamento de pessoas num edifício chamado Joelma, 1974, no dia 1 de fevereiro de 1974. E eu vi isso aí num documentário, agora isso me chamou a atenção. E ele foi ali todo condecorado, recebeu várias medalhas, por aquele ato de heroísmo que ele praticou, saltou do helicóptero, conseguiu resgatar várias pessoas pulavam do edifício porque ia morrer queimado. Não foi uma tragédia feia, foi 200 e não sei quantas vidas ali que se perderam, só para você entender. E esse homem, ele foi considerado como um herói, tinha outros ali também, e ele nesse salvamento quebrou o pé, e ele chegou até a desmaiar, não aguentou mais, não sei, fumaça, ele desmaiou, e quando ele acordou, ele já estava no hospital, todo enfaixado, e depois disso ele teve sérios problemas psicológicos, tudo que ele viu, pessoas saltando, pessoas queimadas, coisa séria, e ele teve vários problemas depois psicológicos, depois ele se recuperou. Mas o que eu quero que você entenda? Ele foi considerado, humanamente falando, como um herói, e eu estou citando um caso aqui, mas temos vários aí. Uma pessoa que salva uma vida, que consegue salvar uma vida, humanamente falando, já é considerado como um herói. Aquela pessoa foi lá e salvou, impediu que aquela pessoa tirasse a própria vida. Mas aonde eu quero chegar? Irmãos, o maior resgate que aconteceu em todo o mundo se chama o plano de salvação que Deus realizou na terra, que foi a vinda de Jesus, que Jesus ele é o nosso maior herói, que não salvou somente uma quantidade X de pessoas, mas que até hoje está salvando aqueles que o aceitam e aqueles que entendem o plano de salvação, o resgate de Deus, aceita isso e vive uma vida com Cristo. Por que teve esse plano, esse resgate de salvação da humanidade? Porque aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 6 em diante, isso aqui é bem conhecido, eu só vou ler para você entender aonde eu quero chegar. Gênesis 3:6 diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores no jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí, não vou ler essa parte aqui, depois você lê na sua casa. Por que eu peguei essa passagem aqui? Irmãos, o plano de salvação da humanidade, ele aconteceu porque aqui no início, o homem, Adão, juntamente com Eva, não vamos culpar só Eva, porque Adão era o chefe da casa, não era para ele ter aceitado, eu sempre comento isso aqui. Adão, quando Deus fez ali o homem, deu a responsabilidade para ele, e aí fez uma adjuntora, um auxiliar, uma mulher. Quando Eva comeu ali do fruto, Adão, eu comi do fruto, olha que maravilha, ele tinha que ter falado, longe de mim tal coisa, sai para lá, mulher. Deus, a mulher comeu o fruto aqui, o negócio está sério. Mas não, ele foi lá e comeu também. Então, os dois teve ali a culpa. Tanto é que Deus, como se fosse querendo ou não, irmão, um castigo, colocar ali, Deus teve ali uma permissão sobre a vida do homem a partir desse dia.
Tanto é que ele falou, Adão, já que, depois você lê, eu não vou pegar aqui que eu quero ir para outra parte, falou, já que você fez isso, maldita será a terra. E aí eu estava meditando, e aí até fala lá que a terra vai produzir espinhos. Irmão, nem praga existia na terra. Adão plantava o arroz, o feijão, seja lá o que for, não nascia nem mato lá. Não tinha espinho. E hoje você planta um canteiro de cebola, deixa lá, você joga semente maligna lá, por acaso, e nasce. Nasce ou não nasce? E quem que joga isso lá? Você já parou para pensar? Tem um irmão ali que mexe com horta, né? Mas eu acho que ele nem planta na terra mais, que hoje é aquela tecnologia de hidroponia lá, nem terra mais tem, a unha dele nem está suja. Né? Mas eu lembro da questão da horta, irmão, você plantava, preparava, coisa mais linda, plantava o alface, voltava lá daqui 15 dias, estava cheio de mato. Mas eu não plantei isso, que é uma praga. Nem espinho tinha na terra. Aí falou, olha, então você vai ter que trabalhar, comerá do suor do seu rosto. E para Eva, o que Deus falou para Eva? Você vai ter dor do quê? Nem dor de parto tinha. Hoje não tem também, né? Porque tem a tecnologia, aplica uma anestesia lá e passa a faca e tira o bacurizinho, como se fala aí, né? Mas, ou seja, nem a dor de parto tinha, mas não é essa parte que eu quero trazer. Irmãos, quer ver? Aqui, eu só vou ler aqui para você, que está bem pertinho, ó. No capítulo 1, no versículo 27, é o que eu li de trás para frente, mas assim, ó, e Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança de Deus, o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Eu quero que você guarde essa palavra de Gênesis 1, 28 aqui, dominai sobre os peixes do mar, e aí fala aqui o que é mais, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que move sobre a terra. Isso aqui não precisa nem eu falar, que nós já conseguimos ver. Quer ver eu dar um exemplo aqui? Quem já teve um papagaio? Não vou perguntar quem tem, porque hoje em dia é difícil ter esse negócio, né? Mas tem uns que ensinam até o papagaio a falar, sim ou não? Quem já foi num circo, ainda na época que tinha os animais lá? Alguém teve esse privilégio? Hoje só tem palhaço, não tem mais os animais ali. Mas eu lembro, nunca esqueço, eu era criança, eu fui num circo, o homem fazia o que queria com o leão, irmãos. Ir com a vara lá, ir para cá, e sei lá como é que é o nome daquele negócio lá, e o leão pulava, e daqui a pouco o elefante, é bíblico, o homem tem essa capacidade de dominar, e eu brinco aqui, mas se tivesse dinossauro, o homem ia dominar também, ele ia dominar, é bíblico. Mas o que Adão fez? Ele entregou esse domínio. Quando houve ali o pecado, quando houve o erro, Adão entregou isso, tudo que Deus tinha dado para o homem. Irmãos, pensa comigo, Deus criou o homem, Adão, a imagem e a semelhança de quem? De Deus. E quando Adão pecou, o homem foi limitado. Deus limitou, começando pela idade. Ele falou, não vai, antigamente era 900 anos, 750 anos, não era assim? Deus falou, só vai viver 120, depois lá no Salmo, acho que é 90, 12 que fala, eu não lembro, que lá já fala de 80 a 90, reduziu mais ainda, passou disso é enfado e cansaço. Pastor, mas tem uns que passa, isso aí é hora extra que Deus dá para alguns, né? Mas, ou seja, Deus já começou a limitar o homem ali, falou, acabou esse negócio de viver 1000 anos, aqui agora já não tem mais. Porque eu estava meditando nessa palavra, irmãos, nós fomos criados a imagem e a semelhança de Deus, como se nós fôssemos criados ali, uma cópia de Deus. Imagina a capacidade que o homem tinha. Eu creio que tinha muito mais capacidade, e tudo isso foi limitado, depois do pecado de quem? De Adão, e o diabo enganou, porque falou que se ele comesse, ele ia ser igual a Deus, mentira. Aí, só para você entender agora, a outra parte, vai lá em João. Eu não estou pregando de trás para frente, se eu não falar a história aqui, você não vai entender o versículo principal da mensagem, que é João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida o quê?
aqui começa o grande resgate de Deus pela humanidade. Irmãos, eu confesso para você que eu demorei a entender esse versículo aqui, porque poxa, mas Deus amou o mundo de uma tal maneira, e a coisa é tão séria. Eu vou falar que aqui tem pessoas maduras, pessoas que têm o contato com a tecnologia, eu sei disso, mas por esses dias agora, até esse final de semana, tem um vídeo circulando na internet de um cidadão que menosprezou um motoboy. Alguém viu esse vídeo? Mais fácil eu perguntar quem não viu, né? E é coisa séria. Eu tenho aprendido uma coisa, eu consigo extrair entendimento de coisas que alguém está condenando, não que eu estou apoiando o cidadão que fez isso, mas olha só para você entender esse versículo. Alguém achou bonita a atitude daquele rapaz que esculachou o outro lá, vamos falar assim? Alguém aplaudiu aquilo? Não, muito pelo contrário, tem crente que está lá, queima desgraçado, morre miserável. É triste, mas é uma realidade. Aí eu meditando nesse versículo, sabia que Jesus morreu por aquele cidadão também? Pastor, é difícil entender, é complicado. Irmãos, aí eu gosto de fazer você raciocinar um pouquinho, mas é só nós pensarmos, eu vou melhorar. Quem nasceu no berço evangélico, como se diz? Quem já nasceu no berço crente? Levanta a mão. Hoje à noite está de parabéns. 1, 2, 3, 4, 5. Mas também, pequenininha lá, se não nasceu. Né? Olha que maravilha. De manhã nós tínhamos aqui quase 30 pessoas. Sabe quantos tinha? Uma alma. E agora eu te pergunto, e como era? Não vou pedir para você falar no microfone. Como você era antes de conhecer Jesus? Quem era você? Agora, quem é esse homem que xingou lá o outro, menosprezou? A própria Bíblia fala, entendemos claramente que ele acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada. Mas ele está enganado, ele está numa vida que um dia nós vivíamos. E aí veio o amor de Deus, o grande resgate, que eu coloquei o título da mensagem aqui, e alcança uma criatura como essa. O que ela tem que fazer? Aceitar o resgate de Deus para a vida dela. Um dia desse eu preguei uma mensagem aqui na família, eu falei, irmãos, os seus familiares, os nossos que ainda não aceitaram Jesus, não estão servindo a Deus conosco, eles não estão fazendo isso ainda, porque eles não conseguem crer em Jesus. Por que você serve a Deus? Por que você está na igreja? Pastor, é porque eu creio em Deus. Eu creio nisso também, porque a Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é recompensador. Então, nós servimos a Deus por quê? Porque nós cremos em Jesus. Pastor, eu oro, e aquela pessoa, parece que não acontece nada. Ele não conseguiu ainda crer em Jesus. O dia que ele crê, o dia que ele entendeu o que é crer e passar a crer em Jesus, a vida dele muda. Ele se converte. Foi assim comigo, foi assim com muitos aqui que aceitaram Jesus depois. Uns demoraram um pouco, outros ficaram relutando um tempo, outros foram amor à primeira vista, ouviu uma palavra, aquela palavra falou ao coração, a pessoa aceitou e começou a seguir Jesus. Mas tudo isso vai depender do aceitar. É bonito às vezes nós vermos aquelas reuniões, e tem que ser feita mesmo, e as pessoas vêm correndo muito, até quando eu fazia muita reunião com jovens, e muitos jovens aceitavam Jesus. Irmãos, é bonito, a pessoa, não é uma questão de se aparecer, mas aceitar Jesus está muito além de vir aqui à frente, levantar a mão para todo mundo ver e dizer, eu aceito, está muito além disso. Aceitar Jesus é aceitar o plano de salvação, o resgate de Deus à nossa vida. Isso é aceitar Jesus. Porque não adianta eu falar, eu aceito Jesus. É igual a gente vê por aí, né? Antigamente tinha muito isso, hoje não tem, acho que tem que até voltar. Antigamente era, aceita Jesus, aceita, dá uma gravata, aceita, amor, eu aceito, tá bom. Quando soltava,
Aceita é nada, vou praticar o que não. Irmãos, isso aí não existe. Aceitar Jesus é aceitar o plano de salvação, é entender, como eu dei o exemplo aqui do cidadão, às vezes a pessoa tem até uma dificuldade de entender um versículo desse. Jesus morreu por ele, morreu pela prostituta, morreu pelo ladrão. Pastor, mas é difícil, até ali aquela mãe que perdeu o filho. Irmãos, é o amor de Deus. Nós temos que entender esse amor de Deus. Se nós julgarmos, então esse amor não vai nos alcançar também. Então nós não somos dignos de receber a graça de Deus. Porque a Bíblia fala que da mesma medida que nós julgarmos, nós seremos o quê? Julgados. Tem que queimar esse miserável. E se amanhã a pessoa precisar da graça de Deus? E Deus falar, o que você falou ontem? Esqueci, não, você falou que tinha que queimar ele, né? Porque ele errou. Imagina se fosse assim, irmãos. Irmãos, por isso que nós temos que entender, eu preciso aceitar Jesus. Não escandaliza não. Mas como que é aceitar Jesus? Aceitar o que a palavra fala ao nosso coração. Durante essa semana eu comentei, nós temos que tomar muito cuidado, senão na verdade nós temos já uma certa tendência a ser seletivo às coisas de Deus. O que significa isso? A palavra é boa, agradável, eu aceito, eu começo a selecionar. Isso aqui não é para mim. Igual eu contei de manhã, igual a pessoa que vem na igreja, ouve a palavra, o pastor prega, ela pensa, o fulano de tal tinha que estar aqui sentado do meu lado, essa palavra é para ele. Aí vem no outro culto, o pastor prega sobre libertação, olha, a dona Maria tinha que estar aqui, essa palavra era para ela. Aí vem outro culto, o marido tinha que estar aqui, isso aqui era tudo para ele. Nunca é para ela a palavra? Deus só fala com quem está em casa? Não, irmão, eu falo, se Deus quisesse falar com fulano, com ciclano, estaria aqui sentado, o Espírito Santo traria ele aqui, nem que seja uma vez na vida, para ouvir essa palavra, mas Deus traz ou não traz? Traz, irmãos. Agora, se nós estamos aqui, então isso aqui é para nós. Nós não podemos ser seletivos. Aí voltando aqui a esse entendimento, vamos ler de novo que eu quero ir para outra parte, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. O maior feito, tudo Jesus já fez. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais sacrificar o animal. O que a pessoa tem que fazer? Aceitar o plano de salvação que Deus elaborou para resgatar a vida dela. Nós estamos em João, deixa eu ver, é aqui mesmo, volta aí, no capítulo 1, versículo 29, só voltar uma página aí. Olha o que João Batista falou a respeito de Jesus. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Não vou pegar aqui, mas lá mesmo em Gênesis, quando Deus foi criar o homem, ele diz no plural, e façamo-nos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus já estava lá. Jesus já estava ali, já fazia parte do plano da salvação. Porque aqui ele diz que, olha, esse foi antes de mim, bem antes, e aqui mesmo em João fala que no princípio era o verbo, e depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o que eu quero que você pegue essa parte aqui que João falou? Irmãos, na época da lei, era necessário o sacrifício para a remissão dos pecados. As pessoas pecavam, o povo estava em pecado, o sacerdote tinha que ir lá oferecer o animal para a purificação dos pecados. O nome já fala, era um sacrifício. Hoje não é assim. Hoje nós estamos na época da graça, favor não merecido. Qualquer pessoa pode alcançar a salvação de Deus. Qualquer pessoa. Porque o maior resgate já foi feito. Deus enviou Jesus. Jesus, ele mesmo falou, eu sou a porta. Jesus é a porta para a entrada no céu.
E ele disse em João 14,6, não precisa pegar lá, eu vou ler aqui para você, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a porta. E o que a pessoa precisa fazer? Aceitar Jesus. Não é vir correndo aqui, eu aceito. Aceitar Jesus é aceitar o plano de salvação para a sua vida. O familiar que ainda não se converteu, ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez por ele, porque ele foi alcançado também. Não foi uma meia dúzia de povo, uma quantidade X ou J de pessoas que Jesus veio morrer. Não, um grupinho, clube do Bolinha, não tem nada disso. Ele morreu por todos. Ou até alguns que falam, é só não sei quantas mil, não sei quantas pessoas que vão se salvar. Vai se salvar o tanto que for até Jesus, se converter, viver uma vida na presença de Deus, é a quantidade que vai se salvar. Não tem esse negócio, irmãos. Por isso que eu falo, preste atenção, aceitar Jesus é uma vez só, batismo, um só. Pastor, fui batizado nas águas, não importa se é na piscina, não pode ser, hoje é assim, né, por causa do coronavírus, não, tem que ser imersão, tem que ser imergido na água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ali a remissão dos pecados. Não tem esse negócio, você aceitou, né, às vezes, eu já até atendi pessoas de vir de outro ministério na nossa igreja, falar, pastor, quando que eu batizo? Falar, por quê? Porque eu preciso me batizar de novo. Falar, mas quem que falou isso para você? Não existe isso. Você se batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, mas é que eu, não deu certo, troquei de ministério. Não existe isso, um só Deus. Aí entenda bem, eu vou contar algo aqui para você que às vezes pode te ajudar. Irmãos, toda pessoa que chega para você, não sei se você já passou por isso ou venha passar, que você tem que se converter de novo, que o ministério que você está não presta, que o Deus que... Irmãos, dá um chute na canela e fala, sai de perto de mim. Tem uns apologéticos, aqueles que, não estou aqui para criticar ninguém, mas já vi até alguns tirar sarro, falar, você é da igreja do sai capeta, sai demônio? Ai pastor, e o que eu falo? Mostra isso aqui para ele, Marcos 16, aqui, a partir do 15, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isso que é Jesus que mandou. Aí ele continua, quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será o quê? Condenado. Eu já preguei isso aqui, você levou a palavra, fez a sua parte, a pessoa tem que crer, você crê, pregou, mas ela tem que crer, se ela não crer, a própria palavra vai tratar com ela, se ela não aceitar. Aí ele continua aqui, e estes sinais seguirão aos que crê, em meu nome expulsarão o quê? Os demônios, e falarão novas. Aí você diz, eu sou da igreja do sai capeta, sai demônio, eu sou de lá mesmo, porque foi Jesus que mandou fazer isso. Jesus não mandou, manifestou o demônio, ei, corre todo mundo, não, deixa, vai, leva para o hospital, faz alguma coisa lá. Jesus não falou isso. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, não é só pastor, é obreiro, é todos. Então você pode falar, eu sou mesmo dessa igreja, porque Jesus falou isso. Aí voltando aqui ao entendimento, eu lembrei de algo, eu lembro que eu nem era convertido, minha mãe já era convertida, que minha mãe já passa de 22 anos de convertida já. E tinha umas pessoas que passavam domingo de manhã nas casas, eu lembro disso como se fosse hoje. E aí eles descobriram que a minha mãe era evangélica, irmãos. Ali foi a tristeza. Aí como diz a linguagem aí, eles afundaram o carreiro na porta de casa. Todo domingo, marcaram o nome de todo domingo de manhã, dona Ivonete, vamos fazer o estudo bíblico. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a minha mãe já tinha lá seus tantos anos de convertida. Irmãos, entenda bem, isso aqui pode te ajudar. Olha só como funcionam as coisas. Como que a pessoa pode ser enganada, tantas coisas, por isso que você tem que estar na palavra. E aí todo domingo, a minha mãe foi indo, não, hoje não. Teve um dia que ela, eu comentei de manhã, como diz o cuiabano, teve um dia que ela dormiu com a macaca. Aí ela, domingo de manhã, aquelas pessoas, ela falou, entra aí.
Falou, a senhora vai fazer o estudo bíblico? Falou, não, bíblico. Vem cá que eu vou mostrar para ela. Falou, ali mora um macumbeiro, ali naquela outra casa é um idólatra, ali eu moro um perturbado, o filho está drogado, vai lá pregar para eles. Eu tenho minha igreja, eu sou convertida, batizada nas águas, sou de Jesus, já recebi vários testemunhos na minha igreja, presídio, tem gente para evangelizar, tem gente na rua, e por que vocês só querem pregar para mim que sou de Jesus? Mas se a gente for lá, vai soltar os cachorros. E aqui não solta o cachorro, vai pregar lá, agora eu que vou soltar o cachorro em vocês, e quase soltou mesmo. Nunca mais, irmãos, nunca mais. Por isso que eu quero que você entenda algo. Irmãos, aceitar a Jesus é uma vez só. Não deixa o próprio diabo te enganar que você... Não, irmãos, aconteceu um desvio, a pessoa se desviou da presença de Deus. Ela tem que se reconciliar com Deus, É isso que ela tem que fazer. Não é converter de novo, começar tudo de novo, não. Começar, ela vai continuar. Ela vai pedir perdão, ela vai se consertar com Deus, porque ela já faz parte do plano de salvação. Quer ver? Vai lá em Colossenses, capítulo 1, o tempo está passando muito rápido. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, só para nós entendermos um pouco mais desse plano de salvação. Por quê, pastor? Irmão, parece uma mensagem simples, mas se a pessoa não entender isso, como que ela vai estar no plano de salvação de Jesus? Como que ela vai buscar a Deus? Olha o que diz aqui, e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do quê? Dos pecados. Eu gosto desse versículo aqui, que diz que Ele nos transportou. De manhã eu comentava, irmãos, toda a humanidade estava caminhando a passos largos para o inferno, e desde lá da queda de Adão, Deus vem lutando com a humanidade, tentando resgatar a raça humana, através de Noé, e depois usando os profetas, e até hoje, Deus está fazendo isso. Aquele que não quer saber de Jesus, às vezes a pessoa, até acompanha as mensagens pelas redes sociais, aquele que não quer saber, nem quer saber do nome de Jesus, Jesus está esperando ele. Como eu já preguei essa mensagem aqui, irmãos, todo o tempo que Noé estava fazendo a arca, olha, até um segundo antes do anjo ir lá e lacrar a porta, Deus estava esperando alguém se arrepender, sabia? Aí não houve ninguém. Velhinho, para de fazer esse barco, está maluco, não tem nem chuva, como que você vai levar esse barco lá para o mar? Mas olha que doido. Alguém já assistiu o filme de Noé? Dá até desânimo, que demora. Para Noé, para com isso. E Noé está lá, executando o plano de Deus, medida, tudo Deus tinha dado para ele. E ele lá fazendo, e eles lá falando, mas olha que coisa, olha para que um barco, mas meu Deus, esse homem está louco da cabeça, e Deus esperando. E eu preguei já essa mensagem aqui, irmão, Noé não tinha uma referência. Noé olhava para o vizinho da frente, perturbado, vizinho de trás, louco, do lado, doido, do outro lado também. Noé não tinha uma referência. Aí Deus olhou, viu graça ao coração de Noé, viu que Noé era o único, falou, é esse aqui que eu vou usar para construir e salvar pelo menos os animais aí, mas salvou toda a família de Noé. E aí Deus ali esperando, e lá depois você lê lá em Gênesis a história, até que o anjo veio e fez o que com a porta da arca? Lacrou. Ali acabou a misericórdia de Deus. Aí quando começou a chover, a água começou a levantar, o que eles faziam na porta? Noé, sou eu, seu amigo que morava lá no fundo, Noé, que te ajudei. Noé até que era bonzinho, queria abrir, mas falou, mas não dá, o anjo lacrou. Não é eu que tenho mais a chave da porta. Irmãos, Jesus está esperando as pessoas aceitarem o plano de salvação para a vida dela. Jesus está esperando. Mas um dia, a porta vai fazer o quê? Assim como a porta da arca se fechou. Um dia vai fechar. Eu já vi pessoas falar, pastor, para com esse negócio, eu ouço que Jesus vai voltar, desde quando a minha não sei nem quantas vó.
Mas já tem 2000 anos também, que a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Já tem 2000 anos, desde quando ele partiu ali. Ou seja, e a pessoa vai deixando, mas uma hora a porta vai se fechar, irmãos. Olha, não sei nem porque que eu estou falando isso, mas essas tragédias que têm acontecido, será que essas pessoas acordaram? Eita, hoje eu vou morrer. Será que elas acordaram assim, irmãos? Ninguém sabia. De uma hora para outra, viu aquele negócio daquela explosão que teve lá? Pum! Pronto, morreu. Espera aí, Jesus, deixa eu ali. Não dá mais tempo. Já foi. Nós não sabemos. Então, a porta está o quê? Aberta, escancarada. Jesus está falando, vem, mas tem uns que ainda ficam protelando, tem um pecado grudado ali, tem uma coisa que atrai ali, não quer deixar, larga essa praga. Aquilo ali está te arrastando para o inferno. Aquela mentira, aquela coisa maligna está te prendendo, está te segurando até Jesus voltar. Olha como é a estratégia de Satanás. Ele fala, vou segurar, não vou fazer nada, vou só segurar aqui, vou segurar até Jesus voltar e ele ficar. É assim. Agora nós temos que entender, o plano de salvação, se desprenda disso. Como lá aquele jovem rico, bom mestre, o que é necessário eu fazer para te seguir? Falava bonito, Jesus, olha, um jovem querendo se converter, que milagre é esse? Bom é Deus, olha, é simples, volta lá, vende as suas coisas, dá aos pobres, não mandou nem dar para a igreja, falou, dá aos pobres e vem e me segue. Ele falou, eu estava pensando bem, eu não quero mais te seguir não, Jesus. Mudou de ideia. Porque as coisas o prendiam. Jesus não é contra a riqueza, mas pode ser algo que a pessoa considera como a riqueza, pode ser um caso extraconjugal, pode ser um amante, pode ser uma coisa, algo que a pessoa tem ali, que segura ela, uma coisa errada, tantas coisas, e a pessoa está ali, está presa naquilo ali. E o diabo, às vezes, irmão, tem pessoas que não vão nem sofrer o ataque de Satanás, o diabo só vai manter ela presa no relacionamento errado, na coisa errada, até Jesus voltar. Pastor, quando que Jesus vai voltar? Ou quando a pessoa bater as botas, como se diz, quando ela morrer, ou quando ele voltar mesmo, que nós não sabemos. Vai prender ali até, de uma hora para outra, a pessoa perde a vida, pronto, consegui. Mais um, vai lá para o fogo. Não, isso aqui é sério. Aceita o plano de salvação de Jesus para a sua vida. Pregue isso para a sua família, para que eles entendam que o plano de salvação não é seu. Não é você que está, por que a minha mãe quer que eu me converta? Por que a minha mãe quer que eu... Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu irmão, não é o pastor. É o plano de salvação de Deus para a sua vida, criatura. Acha que é nós que estamos... Não, você tem que ser crente. Até é errado pregar desse jeito. Não, você tem que ser um crente, você tem que ser... Não, você não tem que ser um crente. Você tem que aceitar o plano de salvação de Deus. Só isso. E aí você vai ser uma bênção. Você vai entrar no céu. Aí, pastor, mas o que eu falo? Olha, eu quero que esse plano de salvação se cumpra na sua vida, que você aceite, para que você desfrute das bênçãos de Deus também. Eu não quero te ver no sofrimento eterno. Eu não quero. Irmãos, eu comentei de manhã, nosso tempo aqui nessa terra é como um voo. Descemos aqui, estamos passando um tempo e logo já, vai embora. Ontem você tinha 11, 12, brincava de carrinho, hoje já está com 50, 60, outros com 70. Passa muito rápido, pessoal. Nós temos que aproveitar esse tempo e viver na presença de Deus. Para terminar, vai lá em 1 Pedro, que o tempo já foi ali, já passou tudo, mas Deus vai abençoar aí. Depois você pode acompanhar essa mensagem lá no YouTube, você pode compartilhar, vai ficar lá. Olha o que diz, 1 Pedro 2,9, nós já vamos fazer a oração. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, ou poder, depende da tradução, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? O plano de resgate, o maior resgate da humanidade, que foi a vinda de Jesus,
Aqui diz que foi uma chamada. Deus chamou. Agora, nem todos atendem a chamada de Jesus. Ele chamou todos. O plano de salvação alcançou todos. Prostituta, ladrão, drogado, perturbado, bandido, político, corrupto, tudo que é trem. Alcançou todo mundo. Todos foram chamados. Agora, se vai aceitar ou não, isso aí depende da pessoa. Pastor, tem o livre-arbítrio. Aí depende da pessoa. Mas nunca essa pessoa vai chegar um dia, olha, diante de Deus, ninguém falou de Jesus para mim, eu não conhecia. Ops, para de mentir aqui no céu. Para com esse negócio. Não, olha, não pregar. Irmão, até índio está ouvindo a palavra de Deus. Esse negócio da televisão, missionária, internet, está alcançando o mundo inteiro, irmãos. O que você vê de testemunho lá daqueles árabes, lá onde aconteceu aquela tragédia, tantos lugares no Iraque, no Irã, lugar que só tem bomba. Está alcançando todo mundo. E no idioma deles, através dos patrocinadores que têm ajudado. Irmãos, o trabalho que o missionário está fazendo é enorme. O missionário, ele é um evangelista. Ele quer alcançar o mundo inteiro. Não sei até quando ele vai viver. Mas ele está alcançando muita gente. Está vendo ele, ouvindo falar de Jesus, recebendo o chamado de Jesus. E muitos estão atendendo, se convertendo ao Evangelho, saindo do paganismo, da religião, e estão se tornando uma bênção. Agora, entenda bem, deixa eu comentar algo com você. Você já se perguntou por que você nasceu nessa geração? Por que você faz parte? Uma geração tem em torno aí de 20 a 40 anos, é o que falam aí, dependendo hoje a longevidade das pessoas também estão bem maior, né? As pessoas estão vivendo mais, mas essa geração está em torno de 20 a 40 anos, nós estamos no ano de 2000 e quê? Ixi, irmão, 2020, não acabou ainda não, às vezes, não sei se você já se perguntou, por que eu estou nessa geração, 2020 anos, depois da vinda de Jesus. Por que eu nasci nessa? Irmão, você é um privilegiado. Você nasceu na geração que Deus permitiu. E aqui ele diz que nós somos a geração que? Eleita. Para que o prefeito dessa cidade foi eleito? Para trabalhar, para fazer alguma coisa, é ou não é? Para que o presidente foi eleito democraticamente pela maioria do povo? Para trabalhar, para desenvolver os trabalhos no país. Agora, para que nós fomos eleitos? Para fazer alguma coisa também. Nós somos uma geração que eleita, e fomos eleitos por Deus. Deus nos elegeu nesta geração. Essa é a geração que você nasceu, que Deus permitiu. Agora, olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio, aqueles que ainda vão nascer nas gerações futuras, estão nascendo na nova e eterna aliança. Sabe qual que é o sacrifício que essas pessoas vão ter que fazer? Aceitar Jesus, só isso. Aceitar o plano de salvação. Já nasce debaixo da graça de Deus. Já nasce debaixo, ali onde nós lemos João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a pessoa tem que fazer? Aceitar esse plano de salvação. Não precisa fazer mais nada. Aceitar isso. Irmãos, guarda essa mensagem no seu coração. Você é uma geração eleita. Você foi eleito por Deus. Agora, aproveite o seu tempo nessa terra. Aproveitar o tempo, aproveitar a vida, não é ficar fazendo festa, não é o que alguns acham, eu estou aproveitando a vida, está perdendo a vida. Isso sim, aproveitar a vida é viver nos planos, no projeto de Deus. Isso é aproveitar a vida. Isso é viver em novidade de vida. Não é o que o mundo prega aí. As coisas do mundo, diz lá em Romanos 12:2, que nós não vamos conformar com as coisas do mundo. Nós vamos ser inconformados. Nós vamos ficar naquilo que a palavra fala no nosso coração.